O Tribunal de Cristo e o Juízo Final. Qual a diferença? É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Acredito que essa possa ser a sua dúvida ou a dúvida de alguém que você conhece, pois muitas pessoas acreditam que o Tribunal de Cristo, ou o Juízo Final, conhecido também como o Juízo do Grande Trono Branco, sejam a mesma coisa, mas não é. É isso que nós vamos ver aqui de uma forma clara, rápida e objetiva. Antes de citar os textos, quero aqui expressar a minha gratidão a todos vocês que são inscritos no canal, assistem ao nosso conteúdo, oram pela minha vida, pois aqui não busco fins lucrativos, nem projeção ministerial, mas pregar a palavra do Senhor, compartilhando um pouco de conhecimento que eu tenho, ajudando você dentro das minhas limitações, para que você venha ter um conhecimento melhor da palavra do Senhor e também um relacionamento melhor com Deus e com o seu próximo. Muito obrigado pelos likes, pelo compartilhamento, pois o algoritmo necessita disso, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus através desse conteúdo. Então fica aqui minha eterna gratidão, mas a maior ajuda que eu recebo de todos vocês, e sempre rogo, são as vossas orações. O Tribunal de Cristo e o Juízo Final. Qual a diferença? Vamos ler dois textos e trazer uma breve explicação. O primeiro texto que eu quero ler é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, que diz: porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vou deixar aqui esses textos no primeiro comentário fixado, você pode ler depois e também conferir na sua Bíblia, quer seja virtual ou a Bíblia física. Então abra a sua Bíblia, como eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, e confira os textos, é de extrema importância você conferir. E o outro texto é Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, que diz: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, até mesmo tudo que está escondido, seja bem, seja mal. Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Ainda falando de juízo final, quero ler também aqui Apocalipse, capítulo de número 20, versos 11 ao 15. Apocalipse, capítulo 20, versos 11 ao 15, que diz: vi um grande trono branco, por isso que eu falei, o juízo final, ou conhecido também como o grande trono branco, é a mesma coisa. Já o tribunal de Cristo, veremos daqui a instantes, que é outra coisa. Diz o texto de Apocalipse, capítulo 20, versos 11 ao 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados amigos e irmãos, é de extrema importância consultarmos as Sagradas Escrituras. Dúvidas todos nós temos. Eu estudo a Palavra de Deus há muitos anos, tenho alguns materiais aqui, pego outros com amigos, outros eu também pesquiso pela internet, mas mesmo estudando, mesmo pesquisando, eu tenho inúmeras dúvidas. Então as dúvidas é uma constante na vida de muitas pessoas. Veja, para que você compreenda melhor o que se refere a esse assunto do Apocalipse, aqui no canal eu tenho um tema com uma playlist, Conhecendo o Apocalipse, abordo diversos assuntos. As taças, as trombetas, o juízo final propriamente dito, os novos céus e nova terra, enfim, praticamente todos os temas de Apocalipse em formas de reflexão, vídeos pequenos, outros um pouco maior. Peço perdão a vocês, sei que tem pessoas que não gostam, mas é necessário às vezes estendermos um pouco o tempo, então eu abordo assuntos importantíssimos. Então, por gentileza, assista esse vídeo que eu estou falando aqui para você novamente, confira os textos. Também veja lá a playlist, tem vários vídeos que você vai ter uma compreensão melhor acerca do assunto. Então, o Tribunal de Cristo e o Juízo Final, qual a diferença? Lemos 2 Coríntios, capítulo 5, versos 10, lemos também Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, e Apocalipse, capítulo 20, dos versos 11 ao 15. Então, vamos lá. O Tribunal de Cristo, uma rápida definição, poderíamos dizer que é o julgamento dos salvos, focando na recompensa, baseando-se nas suas obras. Já o juízo final é o julgamento de todos os não salvos, determinando sua condenação eterna. O tribunal de Cristo seria o julgamento dos salvos, focando para recompensá-lo pelas suas boas obras, diz o texto sagrado. Como lemos em 2 Coríntios 5,10, recebendo o bem
ou o mal que tiver feito por meio do corpo, que é necessário, importa que compareçamos perante o tribunal, diz isto. Já o juízo final, como nós lemos, diz que Deus trará a juízo todas as coisas que foi feito, quer seja bem ou quer seja mal. Veja, e também Apocalipse, vou deixar os textos aqui que você vai conferir, você vai entender as minhas expressões. Já o juízo final se refere ao julgamento de todos os não salvos, ou seja, classificamos por ímpios, determinando sua condenação eterna. Então, de uma forma clara agora, eu vou fazer aqui um paralelo entre o tribunal de Cristo, falando quem é julgado, quando acontece, o propósito e o resultado no tribunal de Cristo, e também no juízo final, quem é julgado, quando acontece, o propósito e o resultado. Vamos lá. No tribunal de Cristo, quem é julgado? Apenas os salvos. No tribunal de Cristo, quem é julgado? Apenas os salvos. Quando acontece o tribunal de Cristo? Após o arrebatamento e antes do milênio. A igreja é arrebatada, mas antes que aconteça o milênio, seremos julgados. Podemos dizer assim. Então, quando acontece, então vimos quem é julgado. Lógico, seremos julgados, né, os salvos. E quando acontece, após o arrebatamento, a igreja foi arrebatada, mas antes do milênio. A última dispensação. São 7 dispensações. Inocência, consciência, governo humano, patriarcas e lei, a dispensação da graça e a milenar. Então, veja só. Qual seria o propósito? Nós vimos quem é julgado quando acontece. O propósito é avaliar a fidelidade e recompensar as boas obras. E qual seria o resultado? A recompensa para os fiéis. Então foi um rápido resumo sobre o tribunal de Cristo. Esse assunto é muito vasto. Estou aqui enxugando informações para que você de uma forma clara entenda, tenha uma noção. Mas vá pesquisar, veja outros vídeos, acompanhe outras pessoas, livros, enciclopédias, bíblias de estudo, enfim. Pergunta ao seu líder espiritual, estude, não se atenha só ao que eu falo. Eu sou um ser humano, sou falho, porém eu tento aqui dar o meu melhor, mas vá pesquisar, estudar. Diz a Bíblia que o povo perece por falta de conhecimento. Mas se você examinar as Sagradas Escrituras, você vai observar que há coerência em minhas palavras. Então, demos aqui uma rápida abordagem sobre esse assunto que é tão profundo. Já o juízo final, ou juízo do grande trono branco, como alguns também intitulam, que não está errado falar isso, observamos que quem é julgado? As pessoas que não são salvas, classificadas de ímpio, praticam impiedade, quando acontece após o milênio. No tribunal de Cristo, nós somos julgados, nós que somos salvos, assim estamos batalhando para a salvação. Deus nos deu a salvação através do sacrifício de Jesus, mas se cometemos algum erro e não nos arrependemos, ficarmos prostrados no pecado, poderíamos não ser salvos. Mas somos salvos, podemos dizer assim. Então os salvos vão ser julgados após o arrebatamento e antes do milênio. Já os ímpios, que são as pessoas que não serão salvas, podemos falar assim para que você entenda, vai ser após o milênio, isto é, após a era milenar, após o reinado de Cristo, sobre o milênio. Então lá na playlist Apocalipse vai falar sobre o milênio, então você vai entender um pouco mais. Então qual seria o propósito do juízo final? Determinar a condenação. É isso que outros textos falam. Quando você lê sobre versículos relacionados a esse assunto, você vai ver o que eu estou falando. Qual seria o resultado? Infelizmente, a condenação eterna. Felizmente, porque Deus é justo. Infelizmente, porque muitas pessoas não querem se prostrar diante de Deus, mas se prostram diante do pecado. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que venhamos a ouvir a voz do Espírito Santo e seguir a sua palavra, que assim seremos verdadeiramente prósperos e felizes. Então, para resumir, o tribunal de Cristo é para os salvos e o juízo final para os ímpios. Nós vimos quem é julgado, quando acontece o propósito e resultados, mas cabe a você escolher de que lado você quer estar. Passar pelo tribunal de Cristo, dando a sua vida para Jesus, tendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, seguindo a palavra de Deus, ou o juízo final, quando muitos até seguem a Cristo, mas o abandonam, entram nas práticas do pecado, não se arrependem, se afundam cada vez mais e infelizmente serão condenados por toda a eternidade. Então, está em suas mãos o poder de escolha. Você tem o livre-arbítrio. Deus é justo, Deus permite que você o sirva por amor, não obrigado. Então, mas vemos aqui como servos de Deus orientar você que ainda há tempo para se arrepender das suas falhas, dos seus pecados e rever os seus conceitos. No tribunal de Cristo e o juízo final, qual a diferença? Então, de uma forma clara, rápida, objetiva, nós podemos aqui analisar que o tribunal de Cristo é o julgamento para os salvos, focando na recompensa para as suas boas obras, e o juízo final, o julgamento em todos os não salvos, infelizmente determinando sua condenação eterna. Espero ter ajudado você com as suas críticas, suas dúvidas, sugestões, deixe aqui na barra de comentário, que será um prazer ter a vossa interação aqui no canal. Um forte abraço, que Deus te abençoe poderosamente.